Sexta agitada no Mengão, time com mudanças contra o Palmeiras, polêmica sobre o exame antidoping e muito mais iremos acompanhar agora. Agora vamos para as informações e para esse absurdo que está acontecendo lá no Flamengo. Não é coincidência, mas antes trazer informações aqui do treino. Vamos lá. Saul não treinou com o grupo nessa sexta-feira, chances pequenas de ficar à disposição contra o Palmeiras no domingo. Ele ainda está sentindo algumas dores no tornozelo, então, enfim, o fato do Saul não ter treinado hoje, eu arrisco a dizer aí que dificilmente ele fica à disposição, pensando na sequência de jogos que o Flamengo terá pela frente. Outra informação sobre Everton Cebolinha, esse aí tem que se benzer muito, porque o que está acontecendo com ele não é normal. Ele sofreu uma lesão no músculo do quadril e ficará sem atuar durante 21 dias, pelo menos, 3 semanas pelo menos. O prazo de retorno dele vai depender da recuperação dele, o processo ali, enfim. Mas antes de 3 semanas, o departamento médico do Flamengo não acredita que ele retorna. Então é mais um jogador que vai ficar aí um bom período longe dos gramados. Porque eu lamento muito, porque ele entrou muito bem contra o Botafogo, fez a jogada do segundo gol, inclusive, e acabou se lesionando. E ele é um jogador que eu gosto particularmente, tecnicamente falando, mas fisicamente, de fato, tá difícil, porque quando parece que vai, não vai, e o Everton Cebolinha se machuca de novo. Torcer para ele voltar bem depois dessa lesão que ele sofreu no músculo do quadril, galera. Por outro lado, lá no Palmeiras, o Palmeiras vai ter um importante desfalque. O goleiro Everton disse nas redes sociais que não vai pegar o Flamengo, que foi confirmado nas redes sociais do Palmeiras, inclusive. Ele sofreu uma fissura na mão e ficará afastado por alguns dias, ou seja, desfalque contra o Flamengo. E agora resta saber quem será o titular no gol do Palmeiras. Carlos Miguel, que acabou de ser contratado, ou Marcelo Lomba, que era o goleiro reserva imediato do Everton, até o Carlos Miguel ser contratado. Olha, galera, existia expectativa muito grande aí de quem iria apitar o jogo, Flamengo e Palmeiras. Lembrando que esse duelo, ingressos esgotados, hein? Não tem mais ingresso disponível, mais de 70 mil pessoas presentes no Maracanã. E o escolhido foi o Wilton Pereira Sampaio. Eu vou ser muito sincero, muita gente criticando o Wilton Pereira Sampaio. Vocês queriam quem? Queriam quem? O Daronco? Qualquer um que fosse escolhido pela CBF seria criticado. Sabe por quê? Porque a arbitragem do futebol brasileiro é horrível, pífia, um lixo. Toda rodada tem confusão, toda rodada tem polêmica. O árbitro, por exemplo, do jogo de ontem entre Fluminense e Juventude no Maracanã foi criticado por cumprir uma regra. O jogador de Juventude revoltado porque ele puniu o Jandrei pelo fato do Jandrei ter ficado 10 segundos com a bola. Gente, a regra diz que o limite é de 8 segundos. Ele aplicou a regra, vai reclamar dele. Então, assim, toda rodada tem um problema envolvendo a arbitragem. Então, eu não vou criticar o Wilton Pereira Sampaio, porque quem quer que entrasse aí nessa situação, quem quer que fosse escolhido pela CBF para apitar o jogo Flamengo e Palmeiras, seria criticado por todos, não só por uma torcida só. Porém, o Flamengo tem que ficar de olho, porque o que está acontecendo, assim, coincidência? Seria leviano da minha parte eu dizer que estão querendo fazer de propósito para poder beneficiar o Palmeiras, mas que o Flamengo está sendo muito prejudicado pela arbitragem nos últimos jogos, isso não é segredo para ninguém. Porém, o que aconteceu hoje, gente, foi um absurdo. Foi um absurdo. Vocês não sabem? Vamos lá, eu vou trazer aqui a informação para vocês, porque eu vou ler na íntegra a nota do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo manifesta... Prestem atenção, galera, porque isso é muito sério, tá? O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que realizou nessa sexta-feira, dia da principal atividade antes da partida de domingo contra o Palmeiras, uma ação surpresa no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Até aí, beleza, releva. Preste atenção agora. A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo, inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos 9 representantes da agência presentes, 3 assistiram de maneira integral
as movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana. Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino. O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os 4 semifinalistas da Libertadores. O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica. Fim da nota. Na boa, gente. Eu agora primeiro eu vou trazer as informações. Eu procurei a agência para entender por que essa visita foi hoje. E o meu segundo questionamento, por que 3 agentes da agência lá, antidopagem, assistiram ao treinamento tático do técnico Felipe Luiz? 3, eu não estou falando 1 nem 2, estou falando 3. Algo que ninguém pode assistir, que é extremamente privado. Felipe Luiz não permite ninguém assistir. É só ele e jogadores. E alguém da comissão técnica, obviamente. Por que eles assistiram? Isso me chama muito a atenção. Eu tentei contato com eles, até o momento não obtive retorno. E aí eu conversei com uma pessoa que entende muito desse assunto. Não vou dizer o nome dessa pessoa, porque senão, obviamente, eu vou explanar minha fonte. Mas aí eu perguntei sobre como que é essa rotina e ele falou assim: rapaz, no caso falando para mim, a parada é muito interessante de analisar. Eles têm como se defender, óbvio, mas o protocolo poderia ter sido evitado. Eles provavelmente sabem o horário de início das atividades, deve ter esse protocolo dos clubes informarem antecipadamente os horários de atividades semanais para a agência. Ou seja, eles chegaram em cima da hora porque quiseram. E aí, a partir do momento que inicia o protocolo, os observadores automaticamente têm liberação via regras da VADA para não perder de vista nenhum dos atletas que serão testados. Por isso assistiram o treino todo, para ver tudo que os atletas faziam, bebiam, etc. Poderiam ter chegado antes, feito logo na chegada os exames, ou chegado no finzinho do treino para fazer no após e evitar esse acompanhamento durante todo o período de atividade. Então, gente, assim, na boa, isso parece que é algo para prejudicar o Flamengo. Por que foi feito dessa maneira? Porque 3 agentes assistiram ao treino tático. Agora é fácil vazar o treinamento. É fácil vazar o treinamento. E por que hoje? Por que não fizeram no Palmeiras também? O Felipe Luiz está revoltado. Os jogadores do Flamengo estão revoltados. Eles perderam a privacidade, ficaram extremamente incomodados. O treinamento, que seria o treinamento principal para o jogo contra o Palmeiras no sábado, no domingo, desculpa, não aconteceu da maneira que o Felipe Luiz queria. Em resumo, o Flamengo foi prejudicado nos bastidores por um duelo extremamente importante com o Palmeiras, que não é uma final, como muita gente está tratando, porém, se o Palmeiras ganhar, fica muito mais próximo do título que se o Flamengo ganhar. Porque se o Palmeiras ganhar, vai ficar 6 pontos à frente do Flamengo e com vitória a mais. Ou seja, o Flamengo terá que tirar 7 pontos de diferença em 30 disputados de um Palmeiras que é super regular. Prejudicar o Flamengo. O Flamengo está extremamente prejudicado. As pessoas estão revoltadas nos bastidores. Está todo mundo revoltado, jogadores. Gente, assim fica difícil defender a isonomia no Campeonato Brasileiro. Agora vocês entenderam por que eu pedi para vocês beberem água na garrafinha da Golcase. Porque o negócio é grave, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto e fui! Presidente do controle de dopagem toma medidas drásticas após polêmica no Flamengo. Um olhar aprofundado sobre os últimos acontecimentos. Na última sexta-feira, 17 de outubro de 2025, o Flamengo viveu uma verdadeira surpresa, mas que se transformou em um imbróglio, gerando revolta não apenas entre os jogadores, mas também entre a comissão técnica e a diretoria do clube. A razão? A realização de um exame antidoping surpresa durante um treino no Centro de Treinamento Ninho do Urubu. A ação foi promovida pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, e, logo após o ocorrido, uma série de reações negativas surgiram,
incluindo uma série de descontentamentos públicos que resultaram em medidas drásticas da presidente da entidade, Andresa Tabosa. A principal polêmica envolveu o fato de o treinamento ser crucial para a preparação da equipe para o jogo de domingo, 19, contra o Palmeiras, e a interrupção das atividades pelo exame de antidoping não foi bem recebida. 10 jogadores do Flamengo foram sorteados para passar pelo teste, o que, segundo os envolvidos, afetou a dinâmica da atividade. Para piorar a situação, 3 representantes da equipe de antidoping acompanharam o treinamento, algo que não foi acordado previamente com o clube e gerou ainda mais desconforto. Em meio a este cenário, um outro fator ganhou destaque. Torcedores do Flamengo resgataram fotos antigas de Andresa Tabosa, presidente da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, onde ela aparecia em estádios demonstrando simpatia pelo Palmeiras. A descoberta das imagens causou um burburinho nas redes sociais e, como consequência, Andresa tomou uma decisão radical: trancar o perfil do Instagram, que anteriormente era público, e agora só pode ser acessado por seguidores autorizados por ela. A medida visou, de alguma forma, limitar o vazamento de informações pessoais e proteger sua imagem pública em meio à polêmica, a interrupção do treinamento, desorganização e consequências diretas. Na manhã da sexta-feira, o Flamengo realizava o que seria uma das atividades mais importantes antes de um grande jogo. O treinamento, que acontecia sob o comando de Felipe Luiz, estava sendo planejado com foco na preparação física e tática do time para o confronto contra o Palmeiras, considerado um dos maiores desafios da temporada. A interrupção do treino para a realização dos exames, portanto, causou transtornos significativos. Além da interrupção, a presença da equipe de antidoping no campo, observando cada movimento dos jogadores, gerou ainda mais insatisfação. O Flamengo, por meio de sua diretoria, expressou publicamente o desconforto com a postura da ABCD, destacando que tal abordagem violava a privacidade dos atletas e da comissão técnica. Segundo o clube, a visita não foi apenas inoportuna, mas também desrespeitosa, já que a equipe de antidoping exigiu acompanhamento presencial em atividades que, tradicionalmente, são restritas aos membros da comissão técnica e aos próprios jogadores. O diretor José Botto, em um momento de desespero, solicitou reforço de segurança para impedir que imagens ou vídeos do treino fossem registrados durante a visita, enfatizando que o ambiente estava sendo invadido de maneira indesejada. Essa intervenção gerou uma série de críticas ao procedimento da ABCD, o que levou o Flamengo a emitir uma nota oficial repudiando a ação. A nota de repúdio do Flamengo, defendendo o respeito e a privacidade, em uma nota oficial divulgada após o ocorrido, o Flamengo expressou seu descontentamento com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O clube lembrou que, apenas naquela mesma semana, os jogadores já haviam sido testados pela CONMEBOL, em um procedimento abrangente que envolveu todas as equipes semifinalistas da Libertadores. A intervenção da ABCD foi, portanto, considerada desnecessária e prejudicial à preparação do time. A nota também ressaltou o comprometimento do Flamengo com a luta contra o doping e com a transparência no esporte, mas criticou a forma como o exame foi realizado, sem que houvesse o devido planejamento e respeito pela rotina do time. O Flamengo concluiu o comunicado, dizendo que tal abordagem deveria observar princípios de isonomia, planejamento e, sobretudo, respeito à privacidade dos envolvidos. O impacto no Flamengo. O contexto de sucesso e crescimento. Apesar da polêmica envolvendo o exame antidoping, o Flamengo segue atravessando um momento de grande sucesso dentro e fora de campo. Em 2025, o clube rubro-negro atingiu um recorde histórico em termos de faturamento anual. Até meados de outubro, o Flamengo arrecadou 1,85 bilhão, superando o seu próprio recorde de 2023, que era de 1,37 bilhão. Este novo marco financeiro marca o 5º ano consecutivo em que o Flamengo atinge a casa do bilhão, refletindo o excelente momento que vive no futebol. O crescimento do clube se deve a diversas fontes de receita,
incluindo contratos de TV, premiações, vendas de jogadores, sócio-torcedor, bilheteiras e outras iniciativas comerciais. Em 2025, o Flamengo já superou 500 milhões em vendas de jogadores, com destaque para transferências como as de Fabrício Bruno, Carlos Alcaraz, Wesley, Gerson e Matheus Gonçalves. Ademais, o Flamengo segue firme na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e pela busca de uma vaga na final da Copa Libertadores. Caso vença o Campeonato Brasileiro, o clube embolsará 48 milhões, enquanto o título da Libertadores garantirá uma premiação de os 24 milhões, aproximadamente 136 milhões. Essas competições são, sem dúvida, grandes fontes de geração de receita para o clube, que se consolidou como um dos maiores e mais lucrativos clubes de futebol do Brasil. O retorno de Gerson ao futebol brasileiro. Uma nova oportunidade? Em paralelo ao bom momento financeiro e esportivo do Flamengo, o ex-jogador rubro-negro Gerson, que atualmente defende o Zenit, da Rússia, tem se aproximado de um possível retorno ao futebol brasileiro. Após uma passagem sem grandes conquistas no futebol europeu, Gerson aceitou uma proposta do Palmeiras, clube que disputa diretamente com o Flamengo por títulos nacionais. De acordo com o jornalista Cosme Rimoli, do portal R7, Gerson já teria dado sinal verde para sua transferência ao Palmeiras. E o único obstáculo restante é o entendimento entre os clubes quanto ao valor da negociação. O Zenit, por sua vez, exige uma quantia de 25 milhões de euros, aproximadamente 157 milhões, valor pago ao Flamengo em meados de 2025 para contratá-lo. Gerson não teve grande destaque no clube russo, atuando em apenas 9 jogos, sem participar diretamente de nenhum gol. Essa realidade pode abrir espaço para seu retorno ao Brasil, onde se espera que ele recupere o bom futebol que o tornou um dos principais jogadores do Flamengo nas temporadas anteriores. Felipe Luiz e o retorno de Michael. Uma luz no final do túnel. Outro destaque recente no Flamengo foi a vitória por 3-0 contra o Botafogo no Engenhão, onde o atacante Michael fez sua estreia após mais de 3 meses afastado. O jogador, que estava em recuperação física e técnica, entrou no segundo tempo e teve uma atuação destacada em seus breves 11 minutos em campo. Para o treinador Felipe Luiz, o retorno de Michael é uma excelente notícia para o Flamengo, pois o jogador sempre foi considerado muito importante para o esquema tático da equipe. Felipe Luiz, em entrevista pós-jogo, elogiou a dedicação de Michael e destacou a importância de sua volta para a equipe, especialmente em um momento crucial da temporada. O treinador enfatizou que, nos treinos da semana, Michael demonstrou estar em ótima forma física e mental, com ambição renovada para retomar seu espaço na equipe. Para Felipe Luiz, Michael é imparável quando está em sua melhor forma, e a presença dele no elenco é uma adição valiosa para o time, que conta com diversas opções de jogadores no setor ofensivo. Conclusão: o Flamengo continua atravessando uma fase de grandes desafios, mas também de muitas conquistas. As polêmicas envolvendo a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e os testes surpresa no treino foram apenas um episódio de uma temporada marcada por sucesso financeiro, bons resultados em campo e a busca por novos reforços. A gestão do clube, que tem se mostrado eficaz tanto dentro quanto fora dos gramados, busca equilibrar as vitórias e desafios em meio a um cenário competitivo, que só tende a se intensificar nos próximos meses.